Oi, pessoal. Então, a nossa aula hoje é sobre função, tá? Então, nós vamos primeiro conhecer e ver a noção de função, a ideia de uma função, o que é uma função, tá? Eu digo que a função está bem relacionada no nosso dia a dia, tá? A parte da matemática. Tem várias situações que envolvem uma função, né? Trouxe alguns exemplos, mas ó, hoje em dia a gente fala tanto de Uber, né? Tá bem conhecido. Então, quando você vai pagar um Uber, você vai pagar ele em função da quilometragem que você vai andar, né? Ou do táxi, ou um vendedor numa loja, a quantidade, né? O salário dele vai depender da quantidade do que ele vender, né? Naquele ano. Então, eu trouxe um exemplo aqui também, ó. Uma caneta custa R$ 3. Se representarmos por X a quantidade de canetas iguais a essa e representar por Y o preço em reais, podemos organizar o quadro abaixo. Então, assim, ó, nós vamos representar por X e Y. X e Y são as grandezas, né, que tem aqui. No caso, a quantidade de canetas e o preço que a gente pode pagar por elas, né? Então, representando aqui nesse quadro, posso dizer que uma caneta, o total que eu vou pagar é R$ 3, né? Então, aqui, porque é uma vezes o 3, se eu comprar 2 canetas, eu vou pagar R$ 6. Se eu comprar 3, eu vou pagar 9, 4, 12 e assim por diante, né? Por 10 canetas, eu pago 30. Por quê? Porque eu pego a quantidade de caneta e multiplico pelo valor dela, né? Pelo preço de uma, que é 3. E isso a gente pode representar por uma sentença matemática, tá? Onde o Y aqui, o preço que eu vou pagar, depende do total de canetas que eu vou comprar, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, ó, Y é igual a 3 vezes X. X é o quê? X é a quantidade de canetas, né? E representamos aqui por Y a quantidade que eu vou pagar. Então, a gente pode representar a sentença matemática, o preço que eu vou pagar, que está sendo representado pela letra Y, vai ser igual a 3, que é o valor dela, vezes X, que é a quantidade, né? Então, depende da quantidade. Se a quantidade for 4, né? 3 vezes 4, 12. Se a quantidade for 10, 3 vezes 10, 30. Ou Y é igual a 3x, mas todo mundo sabe que 3x é 3 vezes o Y. Agora aqui um exemplo 2. Há algum tempo, né, uma pessoa pagava para acessar a internet uma mensalidade fixa de R$ 30, mais 15 centavos, né, por minuto de uso. Aí eu pergunto aqui, qual a sentença matemática podemos usar para representar o gasto mensal de internet? Então, utilizando X e Y, a gente pode identificar o X como o tempo e o Y como o valor a ser pago. Então, olha só, o termo x é o que a gente chama de termo independente numa função. E o termo y é o termo dependente, ele depende do x para descobrir o valor dele, né? Então, colocando aqui na sentença matemática, quanto que eu vou pagar, né? Então, o valor que eu vou pagar vai depender do quê? Se paga uma mensalidade, é uma taxa fixa, então todo mês vai pagar esse R$ 30. Só que além desse R$ 30, vai pagar mais 15 centavos, né? Por minuto. E o que está representando o tempo aqui? O X, então, vezes X. Essa é a sentença matemática que eu posso estar utilizando para representar esse probleminha, essa função, né? Então,
Então, continuando com o mesmo probleminha, utilizando ali a mesma sentença matemática, né, que é y igual a 30 mais 0,15 vezes o x, né? Eu perguntar aqui, ó, quanto essa pessoa iria gastar durante um mês se ela utilizava 10 horas e 20 minutos, né? Então, quanto que ela iria gastar, qual é o valor que ela teria que pagar ali. Então, vamos pensar o seguinte, né? Se aqui é por minuto, né, que tá pagando, essa 10 horas e 20 minutos, primeiro nós vamos transformar em minutos, né? Eu tenho aqui 10 horas e 20 minutos. Cada hora, né, uma hora é igual a 60 minutos. Então, 10 horas serão 600 minutos. Mais os 20 vai dar um total de 620 minutos aqui. Então, vamos calcular utilizando essa sentença matemática aí. Vai ficar assim, ó, y é igual, né? Porque ele quer saber qual é o valor, né? Então, y vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes x, que é o tempo. Qual que é o tempo aqui? 620, né? Então, o y vai ficar igual a 30 mais 93. Primeiro eu faço essa multiplicação, né? 0,15 vezes 620. Y é igual a 30 mais 93, 123. Então, ela vai gastar aqui um total de R$ 123 se ficar 10 horas e 20 minutos, né? Utilizando a internet. Agora, a letra C pede o seguinte: quantas horas a pessoa utilizou se gastou R$ 90 no mês, tá? Então, ela já tá dizendo quanto que gastou, R$ 90, né? Então, utilizando essa mesma sentença ali, ó, se o y representa a quantidade gasta, então eu vou substituir aqui, ó, 90 vai ser igual a 30 mais 0,15x. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, como vocês resolvem normalmente. Passo 30 para o outro lado, ó, vai ficar 90 menos 30, igual a 0,15x. 90 menos 30 vai ficar 60, igual a 0,15x. Isso aqui, ó, é 0,15x igual a 60. É a mesma coisa, tá? Continuando a conta aqui, eu vou passar esse 0,15 dividindo. Então, eu vou deixar só o x, vai ficar 60 dividido por 0,15. O x aqui vai dar 400 minutos, tá? Mas, ele tá pedindo quantas horas? E se cada hora tem 60 minutos, transformando isso vai dar 6 horas e 40 minutos.